Olá, vamos continuar aqui nosso estudo dos laços de repetição no VBA? Eu sou o Roberto Sabino, hoje é quarta-feira, 4 de outubro, e a gente vai falar sobre o for each. Nós já falamos do laço de repetição, né, ou do que é uma repetição ou um loop. Eu vou deixar o card aqui para você dar uma olhadinha se você ainda não viu o vídeo mais genérico falando do que é um laço de repetição ou do que é um loop. E se você ainda não viu, é melhor ver esse vídeo primeiro. Hoje nós vamos falar do for each, que talvez seja um dos laços mais... Eu ia falar que é um dos mais fáceis, não é verdade. A gente precisa conhecer o conceito de objeto, de coleção. Ele é um pouquinho difícil de usar no começo, é um pouquinho chato de entender. Mas depois, ele é um dos mais práticos de usar no dia a dia. E a gente vai ver aqui dois exemplos hoje que você já vai poder usar aí nos seus códigos, porque basta fazer da mesma forma. Então vamos lá? Temos aqui uma planilhinha. Essa planilhinha, vou até aumentar um pouquinho, ó, dá para aumentar aqui. Essa planilhinha tem alguns valores no intervalo de B2 até B4. E a gente sabe que dá para usar, por exemplo, um for, contando de 2 até 4. Mas isso às vezes não é tão prático. O for each é um pouco mais prático. Vamos lá para o VBA e vamos fazer um exemplo de for each, tá? Vamos começar do comecinho. Sub SB teste com for each. Nomezinho que a gente já se acostumou aqui, sem nenhuma criatividade, mas bastante eficaz. Como é que a gente vai fazer o for each? O for each a gente precisa entender o que é uma coleção. E aí, eu vou te mostrar o seguinte. Por exemplo, o que é isto aqui? Ó? O que é isto aqui? Isto aqui é uma coleção das planilhas que tem nessa pasta de trabalho, tá? Este aqui é a minha pasta de trabalho, uma coleção das pastas de trabalho que eu tenho nesse projeto. Muito bem. Se eu vier aqui para o Excel de novo, isso aqui, por exemplo, ó, é uma coleção das células que estão selecionadas no momento. Essas 5 células que estão aqui são as células selecionadas no momento. Então, uma coleção é um conjunto de coisas iguais. Vamos ficar com essa definição. Uma coleção é um conjunto de coisas iguais. Mais para frente a gente entende melhor isso mais na profundidade. Se eu selecionar essas 3 células, eu tenho 3 células de uma coleção. E se são essas células que eu quero saber os valores, eu posso usar desta forma. Então vamos fazer aqui primeiro de tudo o teste com o range. E aí eu vou começar fazendo o seguinte, vamos declarar a nossa célula aqui, né? Célula. Eu poderia colocar selecionada ou qualquer coisa assim, mas não vou colocar, tá? Eu vou colocar um Rzinho aqui de range, tá bom? E vou dizer que isso aqui é do tipo range, ou seja, esta variável rCélula, range, célula, é do tipo range. E depois eu já vou direto para o for each. For each rCélula, ou seja, eu estou usando aquela variável que eu declarei, for each rCélula, para cada célula para cada célula in. Agora eu preciso dar um jeito de referenciar isto aqui. Um desses jeitos é falar selection, que é a minha seleção atual. O for each ele também termina com next, assim como nós vimos lá no for. Vou deixar aqui também o videozinho onde a gente falou do for, porque o for é parecido com o for each, mas eles funcionam de jeitos um pouquinho diferentes, tá? For each rCélula in selection, o que eu quero fazer com isso? Eu vou mandar um message box com o valor desse rCélula.value. E aí a gente vai ver o valor de cada uma das células que está nesta seleção. Tá bom? Vamos ver se isso aqui funciona? Começamos e aí eu tenho 10, tenho 15 e tenho 20. Por que isso aqui é mais prático? Porque eu posso agora simplesmente selecionar outras células e fazer da mesma forma o for each desse mesmo jeitinho. Eu não preciso me preocupar com linha, com todas aquelas coisas, né? Ó, 10, 15, 20, vazio, vazio e acabou. Então, desta forma, o for each é mais fácil, mas precisa entender um pouquinho
esse conceito de coleção. Sabendo, tem outro jeito de fazer? Eu poderia descrever o range aqui mesmo, né? Eu poderia fazer aqui, ó, em vez de falar selection, eu vou falar no range B2 até B4. Não lembro se é exatamente isso, mas está lá. B2, isso mesmo, B2 até B4. Então aqui ele vai percorrer de novo e vai lá 10, 15 e 20. E temos aí então uma forma de percorrer este intervalo, só que agora meio fixo. Isso aqui é feio, tá? Isso aqui é feio, mas é só para a gente entender. Você pode usar aí no comecinho dos seus códigos, não tem problema nenhum. Tá bom? Beleza. Tem alguma outra coisa que eu posso fazer? Tem. Aliás, tem um monte de coisas que eu posso fazer com for each, né? Mas vamos pensar mais uma coisa aqui. Por exemplo, e se eu quisesse percorrer todas as planilhas de uma pasta de trabalho? Eu quero percorrer todas as planilhas de uma pasta de trabalho. Então agora eu teria que declarar uma planilha, né? E aí eu vou declarar ela como worksheet, ou eu vou declarar ela como sheet, e aí isso faz um pouco de diferença, tá? Mas depois a gente tenta entender isso. Então, vamos lá. Eu vou fazer din w, que é uma worksheet, vou chamar de planilha para facilitar a nossa vida, e vou dizer que isso aqui é uma worksheet. Worksheet. Muito bem. E agora eu vou fazer o nosso for each w planilha. Isso aqui foi o que eu criei, é o nome que eu criei. In. E agora eu vou colocar aqui active workbook, que é a pasta de trabalho ativa, e vou colocar aqui dentro das worksheets. Eu quero as worksheets da minha pasta de trabalho ativa. De novo, meu next para finalizar. E agora eu quero saber, por exemplo, MSG Box. Eu quero saber o nome. Então eu vou colocar wplanilha.name. Eu quero mostrar os nomes. E aí eu vou começar aqui. E ele vai mostrar planilha 1, planilha 2, planilha 3. Ah, e se o usuário vier aqui e mudar isso aqui para teste 1, teste... Opa! Teste 2 e vou deixar planilha 3 mesmo. O que vai acontecer? Claro, vai funcionar, porque aqui eu não estou falando do nome, eu não estou usando o nome no código, eu estou usando o for each, que vai me trazer os nomes das minhas planilhas. Eu poderia usar isso aqui, por exemplo, para buscar uma planilha dentro da minha pasta de trabalho, que eu não sei exatamente qual é, mas eu poderia procurar um nome parecido com alguma coisa, ou poderia percorrer todas elas e procurar alguma célula específica dentro dessa planilha. Então, o for each, ele é bastante versátil, ele vai ajudar bastante a gente. Ele vai ali substituir o uso do for quando o for for muito difícil. Às vezes o for tá chatinho de fazer, você consegue fazer com for each. Confesso que no começo você pode sim, ter um pouco de dificuldade para entender essa história das coleções e dos objetos. Mas com o tempo vai ficando mais claro. Por enquanto, use esses códigos aqui, faz os seus códigos baseado nisso e vai melhorando. Vai usando a inteligência artificial. A gente está trazendo um monte de coisa de inteligência artificial. Daqui a pouco eu vou trazer inteligência artificial com VBA também, para ficar tudo mais fácil aí para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo para alguém que pode usar isso aqui também no dia a dia. E deixa nos comentários o que você quer ver aqui no Office Resolve. Quais são as suas sugestões, quais são as suas opiniões. A gente quer ouvir você, ou melhor, a gente quer ler você nos comentários para que você participe também dessa construção de conteúdos tão bacana que nós estamos fazendo. Nos vemos num próximo vídeo. Abraço. Até mais.